Fala, investidor! Seja muito bem-vindo ao canal O Investimento Certo. Eu sou o Pedro Fagundes e no vídeo de hoje eu vou te mostrar três ações que pagaram nos últimos 12 meses mais de 1% ao mês de dividendos. 1% ao mês é um número mágico, né? Muita gente me pergunta onde investir para ganhar 1% ao mês, seja na renda variável, seja na renda fixa. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar algumas empresas que pagaram mais de 1% só de dividendos, fora a rentabilidade delas. Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. E se você está em busca de materiais para te auxiliar no seu estudo sobre investimentos, eu vou deixar aqui na descrição um link com 3 materiais gratuitos, que são um guia de dividendos, um guia de renda fixa e um guia de análise de fundos imobiliários. Aproveite! Agora vamos lá para a tela do computador, eu vou te mostrar quais são essas empresas, eu vou te mostrar o tanto que você poderia ganhar com elas, não só com dividendos, mas também com rentabilidade, o reinvestimento de dividendos, num prazo aí de pelo menos uns 10 anos. Vamos lá. Bem, nós já estamos aqui no site Status Invest e nós vamos utilizar esse site para encontrar essas três empresas que pagaram só de dividendos mais de 1% ao mês nos últimos 12 meses. Mas o que é 1% ao mês? A juros simples, você pode calcular que 1% ao mês são 12% no ano. Mas quando a gente fala de investimentos, a gente não calcula juros simples. A gente calcula juros compostos, porque a gente pode pegar os dividendos, comprar novas ações e nos próximos meses, com mais ações, receber mais dividendos. Então vamos fazer uma conta aqui para mostrar quanto seria 1% ao mês de juros compostos. A juros compostos, 1% ao mês durante 12 meses, a gente calcula da seguinte forma. A gente coloca aqui 1,01, seria o equivalente a 101%, ou seja, 100% mais 1%, e eleva isso aqui ao prazo que a gente quer, que é de 12 meses. Vai dar um resultado de 12,68%, ou seja, 1% ao mês em juros compostos é o equivalente a 12,68% ao ano. Então, quais são as três empresas que pagaram mais do que isso só de dividendos nos últimos 12 meses? Bem, você vai se surpreender com o resultado da última. Mas vamos começar aqui com a CSN. A CSN, a gente pesquisa aqui pelo ticker dela, que é esse primeiro aqui, ó, CSNA3, porque esse segundo, o CMIN3, é a CSN Mineração, que é um braço da empresa CSN. Vamos direto na empresa CSN. E olha só, nos últimos 12 meses, a CSN teve um dividend yield de 21,38%. O dividend yield é o valor dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, dividindo pelo preço atual da ação. Aí você encontra esse percentual aqui. E a gente percebe que esses 21,38% aqui é muito maior do que o que a gente precisaria ter, que são 12,68%, para ter 1% ao mês só de dividendos. Então a CSN já é a primeira ação que a gente queria mostrar aqui. Agora vamos pegar esse dividendo gordo da CSN, vamos somar com a rentabilidade da ação, vamos ver qual foi o resultado disso nos últimos anos. Para a gente fazer essa comparação, eu estou utilizando o Ibovespa, que é o principal índice de ações da nossa Bolsa de Valores. E veja que coisa interessante. Como você não deve levar em conta apenas os dividendos pagos para você investir numa determinada empresa. Nos últimos 2 anos, você pegando a CSN e reinvestindo os dividendos dela, você perde em rentabilidade com o Ibovespa, e perde muito. O Ibovespa caiu 1,49% nesse período,
E a CSN caiu 51,96% nesse período, a diferença é enorme. Agora, como ela pagou muitos dividendos, se a gente retirar o reinvestimento dos dividendos, a situação fica pior ainda. A queda da CSN vai para 64,94%. E como ficou isso num prazo maior? Vamos colocar aí 10 anos. Aí, como a gente está falando de renda variável e quando a gente investe em renda variável, a gente está falando de longo prazo, a CSN bateu o Ibovespa nos últimos 10 anos e bateu bem, com 256% contra 148%. E incluindo o reinvestimento dos dividendos. Incluindo esse reinvestimento, aumenta bastante a diferença. A CSN fica com a rentabilidade de 462% contra 148% do Ibovespa. Agora vamos à segunda empresa. Eu vou mostrar aqui a Marfrig. O ticker da Marfrig é MRFG3. E o dividend yield dela, a gente consegue ver que também está bem superior àquele 12,68% que a gente precisaria ter para ter uma rentabilidade equivalente a 1% ao mês em juros compostos. E logo aqui em cima a gente já consegue ver um número que pode até assustar. A valorização nos últimos 12 meses foi negativa em 37%. Mas a gente sabe que em renda variável a gente não pode olhar só para os dividendos e também não pode olhar só para a valorização ou desvalorização no curto prazo. Renda variável a gente investe com foco no longo prazo. Então vamos comparar as ações da Marfrig com o Ibovespa aqui também para ver como ficou. Nos últimos 2 anos a Marfrig também perdeu para o Ibovespa, mas perdeu um pouco menos do que a CSN. Perdeu de 17% contra menos 1% do Ibovespa. Agora vamos levar para um prazo maior, 10 anos. E o foco para quem investe em renda variável é longo prazo. Vamos ver como fica aqui. Aí fica bem parelho aqui com o Ibovespa, né? Perde por pouco, mas tem 130,6% nos últimos 10 anos. O que não é uma rentabilidade ruim, mas o Ibovespa teve 148% de rentabilidade nesse período. Ou seja, quem olhar só para os dividendos da Marfrig, 24% de dividend yield, é uma ótima empresa. Calma. Antes de investir em qualquer ação, a gente deve analisar um conjunto de indicadores, um conjunto de características. E aí sim definir se a gente quer ou não investir. Agora, por último, vamos olhar um dividend yield muito grande, que é da Petrobras. O dividend yield da Petrobras é enorme, está em 50,69%, ou seja, ele pagou de dividendos nos últimos 12 meses algo maior do que a metade do preço dela hoje. Além disso, a gente consegue ver aqui que a valorização nos últimos 12 meses foi enorme também, de mais de 44%. Isso é muita coisa. Então a gente deve pensar, nossa, a Petrobras alinhando a rentabilidade com o dividend yield dela deve passar batido o Ibovespa. Mas será que isso é verdade? Vamos olhar no gráfico. Nos últimos 2 anos, sim, isso é muita verdade. Olha só, a Petrobras teve uma rentabilidade aliada aos seus dividendos de quase 400% em 2 anos. Isso é muita coisa. Quem investiu lá atrás, aqui em julho de 2021 e segurou até hoje, teve um resultado maravilhoso. A gente já falou isso antes e não custa repetir. O resultado passado não é garantia de resultado futuro. Agora vamos olhar nos últimos 10 anos se essa diferença se manteve, se aumentou, se diminuiu, o que aconteceu? A diferença aumentou e muito. Foi para 922% de rentabilidade contra 148% do Ibovespa. Mas vejam só, esse resultado veio
todo praticamente a partir desse ponto aqui, ó, de julho de 2021, onde estava empatado, olha, Petrobras 156 e Bovespa 152. De lá para cá, a Petro disparou e o Ibovespa caiu um pouquinho. Então é garantido que você investir hoje na Petrobras, que tem esse dividendo enorme, você vai ter essa rentabilidade enorme? Não é garantido. A gente vê que, historicamente falando, a Petrobras acompanhou bem o Ibovespa. Na verdade, a Petrobras é uma das empresas que tem o maior peso no índice Ibovespa. O Ibovespa é assim, é um conjunto, ele pega ali as empresas que são negociadas na bolsa, escolhe, passando por alguns filtros, algumas dessas empresas, aí vê ali mais ou menos o valor de mercado de cada uma e estabelece um peso para cada uma nesse índice. Ou seja, ele é uma média ponderada. Ele pega algumas empresas, calcula ali mais ou menos a rentabilidade delas de acordo com o peso delas e o índice vai acompanhando isso daí. Então a Petrobras é uma empresa que puxa o índice Ibovespa. Se a Petrobras subir, ela costuma levar o Ibovespa para cima. Se ela cai, ela costuma levar o Ibovespa para baixo. Mas de 2 anos para cá a gente teve um super ciclo de commodities. O petróleo disparou por causa da crise, por causa da guerra da Ucrânia. Então isso ajudou a Petrobras também, entre outros fatores, a ter essa boa rentabilidade nos últimos anos. E mais uma vez, resultado passado não é garantia de resultado futuro. E por isso eu não estou indicando para você aqui a compra nem a venda de nenhuma dessas 3 empresas que foram citadas. Elas estão aqui apenas a título de estudo para gente. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui um comentário me dizendo o que você achou dessas 3 empresas e da ideia de receber mais de 1% ao mês de dividendos. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que não sabe o quanto você consegue ganhar só de dividendos investindo em algumas ações. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, @PedroFagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar um like e se inscrever nesse canal. Um abraço e até a próxima.